tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora para mais um vídeo de histórias reais, de mulheres reais. E hoje, falar dessa pessoa para mim é muito bom. Então hoje eu vou contar a história para vocês de uma pessoa muito importante na minha vida. Claro que se não fosse ela, eu não estaria aqui. Então vou falar a história da minha mãe. Sim, Dona Rita. Dona Maria Rita. Chamamos elas de Rit, Dona Rit. Então vamos lá. Vamos contar a história da minha mãe. Mas antes de começar a história dela, vai aqui, dá o seu like, né? Curte o canal, porque isso ajuda bastante. Se você gostar da história, compartilha, né? Bora falar a história da Dona Rita. O que será que tem? Então vamos lá. Minha mãe nasceu no Ceará. Ela veio de uma família de 12 irmãos. 12 irmãos. E ela é que número? A número 11. Eu fico imaginando essa galera que tem tanto filho, gente do céu, assim. Tem que ficar falando o número, né? É o número X, porque é muito. Caraca. Então. Só que o meu pai tem mais, tá? Meu pai é no total de 16 irmãos. É mais ainda. Eita, família grande. Então vamos lá. Minha mãe veio de uma família de 12, né? Ela é a número 11. Então ela fala que a infância dela ela praticamente não ajudava nos afazeres da casa, porque ela já tinha irmãs adultas, né? Jovens, e as irmãs dela que cuidavam da casa. A responsabilidade dela era só trazer água. Isso, era só trazer água. Ir lá no rio, pegar água e trazer água para casa. Então, assim, ela falou que trabalhou muito pouco na roça, foi para a roça, ajudava o meu avô também na roça para colher algodão, mas ela falou que não trabalhou tanto na roça. Só que o legal de tudo isso, que o meu avô era professor. Meu avô era professor, isso mesmo. E o meu avô conheceu a minha avó, sabe como? Ele foi professor da minha avó. Né? Então eles se casaram e tiveram 12 filhos, né? E viveram muito bem casados. Eu lembro de ter ido na festa de casamento de 60 anos de casado dos meus avós. Que lindinhos. Mas agora eles, né, já faleceram, estão lá no céu, e tenho certeza que eles criaram os filhos muito bem, porque todos os meus tios são super pessoas do bem, trabalhadores, honestas, né? Conseguiram suas coisas com o fruto do suor deles. Então a minha mãe, ela teve a oportunidade de estudar. E sim, minha mãe foi para Fortaleza e estudou lá em Fortaleza. E ela conheceu o meu pai, jovem, com uns 20 e poucos anos, ela conheceu o meu pai. E eles vieram aqui para São Paulo, né? E casaram. E veio a minha irmã. Depois de 1 ano e 2 meses, veio quem? Eu, né? Claro. Só que minha mãe fala que o casamento dela era um casamento meio turbulento, né? Porque o meu pai, ele era casado, mas ele tinha uma vida muito boêmia, né? Ele gostava de curtir uma vida solteira. Sim, uma vida solteira, porém ele era casado. Mas enfim, né? Não vamos falar do meu pai. Vamos falar da minha mãe. E então a minha mãe teve a Dai primeiro e depois teve eu. Quando a Dai estava com 5 anos e eu com 4 anos, a Dai sofreu um atropelamento. Minha irmã foi atropelada
E minha irmã ficou em coma 3 meses, né? Foi bem complicado a recuperação dela, porque ela ficou em coma, o médico falou que ela não ia andar, que ela não ia falar, que ela ia vegetar. E foi muito difícil para minha mãe, né? Eu imagino, eu tinha 4 anos, eu imagino que deve ter sido um baque muito grande você ter uma filha super saudável e de repente ela sofreu um acidente e voltar a ser um bebê. E sim, gente, a minha irmã, a Dai agora tá com 42, eu tô com 41. E a minha irmã tem uma mentalidade de 5 anos de idade. Por quê? Como ela teve traumatismo craniano, a mente dela parou ali com 5 anos. A mente dela não evoluiu. Então pensa, minha mãe com uma filha de 4 anos, uma filha de 5 anos que voltou a ser um bebê, usou a fralda, tinha que dar comida na boca, e eu pequena. Então assim, não foi fácil. Não foi fácil. E ela trabalhava numa fábrica, ela ainda ficou um bom tempo trabalhando nessa fábrica, né? Ela fala que tinha que acompanhar a Dai em médico, essas coisas, era descontado, né, do salário dela. Ela trabalhou 8 anos. 8 anos? 8 anos nessa fábrica. Então ela ainda ficou um bom tempo, mesmo que a Dai foi atropelada. Então, assim, não foi fácil a vida dela, né? Principalmente se voltar a ter uma filha bebê novamente, quando ela já estava andando. E aí é onde vem o baque, né? Tipo assim, uma filha pequena, 2 filhas pequenas, né? Uma que voltou a ser bebê, mas a situação, né, de todo o geral inteiro, né? A complicação com a minha irmã, aí com 6 meses ela descobre que tá grávida do meu irmão. Sim, do meu irmão. Então assim, pensa, você com uma filha bebê, praticamente, mais uma outra filha, que era eu, e descobre que tá grávida do meu irmão. Pense, mais um bebê. Não foi fácil a vida da minha mãe. E o meu pai com aquela vida boêmia que eu tinha falado, né? Atrás. Então minha mãe não aguentou, né, viver nesse casamento complicado, tortuoso, né, sem respeito nenhum, porque meu pai não tinha respeito pela minha mãe, e minha mãe se separou. Eu tinha 7 anos. Eu tinha 7 anos quando meus pais se separaram. Então assim, pensa, uma mulher solteira tendo que ser mãe e pai ao mesmo tempo, vivendo só porque minha mãe não tinha nenhuma pessoa próxima da família para ter um suporte de ajuda, né? Ela não tinha. Ela tinha a creche que a gente estudava, que foi uma bênção na vida dela, porque eles ajudaram muito nesse ponto com a Dai, né? Então, a minha mãe, o que acontece? Minha mãe, ela pegou muita energia masculina. Por quê? Como ela teve que ir ali, daí pra luta, né, e correr atrás das coisas e trazer o alimento dentro de casa, ajudar as coisas dentro de casa, a minha mãe ficou com muita energia masculina, porque ela pegou uma responsabilidade enorme, né, nas costas dela. E eu lembro uma época que eu já devia estar o quê? Com uns 10 anos, mais ou menos, a minha mãe cortou o cabelo. Sim, gente, ela cortou o cabelo da minha mãe, era lindo. O cabelo da minha mãe vinha na cintura, assim, era lindo, aquele cabelo cheio, assim, né? Que minha mãe, ela parecia uma índia. Ela cortou o cabelo igualzinho um corte de um homem. Sim, baixinho, assim, ó, igual de um homem, um pouquinho de ladinho, assim. E na época eu não entendi o porquê, agora, depois que eu comecei a estudar, que eu vi que como ela assumiu a postura do homem da casa, o feminino dela foi sumindo. Foi sumindo. A minha mãe não consegue colocar um brinco, ela não consegue passar um batom. Minha mãe não consegue colocar um vestido. Agora que ela tá começando
né, a ser um pouco mais feminina, porque a gente já cresceu, né? A Dai consegue fazer alguma coisa ou outra, a Dai consegue fazer sozinha. Então, assim, agora que minha mãe começou a se arrumar um pouco mais, porque nem isso ela tinha tempo para ela mesma, sabe? Assim, dela se arrumar, de se sentir bonita, de se sentir mulher, de se sentir viva, né? Ela não teve. Por quê? Como ela assumiu essa postura do homem, ficou tão enraizado a energia masculina nela, né? E que ela esqueceu totalmente o feminino dela. Totalmente. Agora que a gente começa a trabalhar, né, o feminino dela, né, trazer um pouco mais um pouco mais de leveza na vida, porque a vida é leve, né? A gente que acaba complicando um pouquinho mais as coisas, mas assim, a vida da minha mãe não foi fácil, foi punk. Quem conhece a história da minha mãe sabe. E eu vim aqui hoje homenagear ela, né, com histórias reais de mulheres reais, porque a minha mãe é um exemplo de muita mãe, é um exemplo de mulher, de guerreira, né, que esqueceu de viver. Para falar a verdade, a minha mãe esqueceu de viver para viver pros filhos. No entanto que até hoje, gente, eu tenho que brigar com ela, porque às vezes ela me trata que nem uma criança. Sim, às vezes ela me trata que nem uma criança. Eu falo para ela: mãe, eu já sou casada. Meu filho vai fazer 19 anos. E ela ainda quer me tratar que nem uma criança, né? Ainda, se eu saio, eu tenho que mandar mensagem, falar que já cheguei, senão ela fica louca, ela fica preocupada. É desse jeito, gente. E eu já sou casada, já tenho 25 anos com meu marido e ela ainda me trata ainda que nem uma criança. Mas é porque ela pegou isso para ela, né? Essa doutrina de ser mãe, de ser protetora, de sempre estar ali na frente, guiando os filhos, né? E ela esqueceu um pouquinho dela. E eu sei que muitas mães também passam por esse processo e esquecem dela. Gente, não esquece de vocês. Não esquecem de vocês. Sim, porque vocês têm que amar primeiro vocês. Eu sei que a vida tem situações na vida que é difícil da gente falar e de lidar com isso. Eu sei disso. Só que assim, se você esquecer do seu feminino, se você esquecer de amar primeiro você, quem vai te amar? Sim, quem vai te amar? Então, a minha mãe é esse exemplo, né? Eu sei que ela se doou, minha mãe se doou, não foi nem 100%, gente. Se tivesse, mais ainda, ela se doou quase 200% da vida dela. Ela respira por nós. E eu sempre fico falando: mãe, a gente já cresceu. Mãe, vai viver sua vida. Mãe, vai passear. Mãe, vai viajar. Mas ela não consegue. Ela não consegue. Tá nela, tá na essência dela, né? E minha mãe é uma mulher que eu tiro o chapéu, eu tiro tudo que eu posso por ela, eu tiro. É uma mulher guerreira, né? Eu não gosto desse arquétipo guerreira, né? Porque ela tem isso pra ela. Mas é uma mulher que não precisou casar novamente porque tem mulheres que casam com o primeiro que vem, achando, né, que vai ajudar e que vai resolver os problemas delas, mas não, às vezes até complica mais ainda, né, o problema dela. E mãe, é sobre isso. Eu te admiro cada dia, sou grata, sou muito grata à mulher que a senhora é. A educação que a senhora deu pra gente, somos eu e o meu irmão, até a Dai também, somos pessoas muito educadas. E a senhora é o exemplo de mãe de todas as mães, né? Acho que todas as mães podiam ter um pouquinho da sua essência e o mundo seria diferente, totalmente, eu tenho certeza absoluta. E é com muito carinho, né, que eu fiz esse vídeo hoje falando bem rapidinho, porque a história da minha mãe é longa, a história da minha mãe tem muita coisa para contar. Eu só fiz um mexidão aqui da história dela, mas é para falar o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro, o quanto eu sou grata. Eu sou muito grata de ter nascido dessa mulher, de ter vindo desse útero poderoso,
Acho que é por isso que eu sou essa mulher, porque eu sou sua filha. Tá bom? Então, um beijão, mãe. Eu te amo incondicionalmente. A senhora é incrível, a senhora é determinada, tem seus defeitos, né? Quem é que não tem? Mas a senhora sobressai. E um grande beijão no seu coração. Eu te amo muito, mãe. Muito, 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 muito. Sou muito feliz de ter vindo, sim, desse útero abençoado. E é assim que eu encerro, né, o vídeo de hoje, falando dessa mulher incrível. E ficou bem longo, né, esse vídeo, mas, gente, assiste, vale a pena. Eu tenho muita coisa para contar da minha mãe, mas só foi um resumão bem grande de uma história incrível. E quem gostou, curte, compartilha também. E encerramos agora Histórias Reais de Mulheres Reais. E um grande beijo no coração de todas vocês. E lembre-se, primeiro se amem para depois amar o outro.